Oi, oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero sim que vocês estejam na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, compartilha, deixa o like. Bora proclamar a palavra de Deus a toda criatura. Estou aqui com mais um vídeo da palavra, né? Estamos no livro de 2 Reis. O último eu terminei aqui o finalzinho do 8. Hoje eu estou em outro local. Eu estou na casa da minha irmã. Vocês não reparam um pouco a bagunça aqui não, gente? É que eu vim visitar minha mãezinha. Tá um barulhinho aí, porque a casa dela é perto da avenida aqui. De vez em quando a gente escuta os barulhos de moto subindo e descer, né? Então, sejam todos bem-vindos. Sem mais conversa, e bora para a leitura da palavra de Deus. A Bíblia, ela tem que ser o nosso diário de vida. Se você está triste, desanimado, leia a Bíblia. Aqui você vai achar alegria para sua alma. Se você está com algum problema, familiar, financeiro, coisa, leia a Bíblia, que aqui vai ter respostas para os seus problemas. Se você está de luto, leia a Bíblia, aqui vai ter acalanto da nossa alma, né? Aqui, ó, isso aqui é o livro mais completo que existe. Isso aqui, se você ler de Gênesis, Apocalipse, eu duvido que não vai mudar a sua vida, não vai mudar o seu pensamento, o jeito de você pensar. Porque aqui, ó, tá tudo aqui, gente, maravilhoso. Então, gente, sem muita conversa, vamos começar a leitura. Eu vou ler na Bíblia da minha irmã, né? Essa Bíblia aqui dela, aqui, ó, ela me emprestou. Então, gente, bora. Vamos ler aqui, começar no capítulo 9 de 2 Reis. E se inicia assim: Jeú é ungido rei de Israel. Ai, gente, essa letra aqui é maravilhosa, enorme. Será que a minha irmã me dá? A letra dela é muito boa, é grande. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas. Ele disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninzi. Entra e faz que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça. E diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E, entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse: Jeú, a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezebel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo homem, tanto o encerrado como o absolvido, em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. E os cães comerão a Jezebel no pedaço do campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhe disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira, agora faze-nos saber. E disse: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninzi, conspirou contra Chorão. Tinha, porém, Chorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Chorão voltou para se curar em Jezreel, das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria,
E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir denunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Chorão estava deitado ali, e também Acazias, rei de Judá, descera para ver a Chorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú, que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Chorão: toma um cavaleiro, envia-lhe ao encontro, e diga: a paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro, e disse: assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa-lhe para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e, chegando estes a eles, disse: assim diz o rei, a paz? E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: também esse chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninzi, porque anda furiosamente. Então disse Chorão: aparelhe o carro, e o aparelharam o seu carro. E saiu Chorão, rei de Israel, e Acazias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Jezreelita. E sucedeu que, vendo Chorão a Jeú, disse: a paz, Jeú? E disse ele: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezebel e as suas feitiçarias são tantas? Então Chorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acazias: traição a Acazias. Jeú mata Chorão e Jezebel. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Chorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. E então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita, porque lembra-te de que, indo eu e tu junto a cavalo, após seu pai Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: por certo vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acazias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém, Jeú o perseguiu, dizendo: feri também a este. E o feriram no carro, a subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu a Megido e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. E num décimo de Chorão, filho de Acabe, começou Acazias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo a Jezebel, pintou-se em volta dos seus olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E, entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha do rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas da mão. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, o qual falou pelo ministério de Elias, o Tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezebel, e o cadáver de Jezebel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezebel. 10. Jeú extermina a casa de Acabe. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, os anciãos, e noaios dos filhos de Acabe, dizendo: logo, em chegando a vós essa carta, pois estão convosco os filhos do vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa do vosso Senhor.
Porém eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o que tinha carga da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os aios, mandaram dizer a Jeú: Teu servo somos, e tudo quanto nos disseres faremos, e ninguém constituiremos rei. Faz o que parecer bom aos teus olhos. Então, segunda vez lhe escreveu outra carta dizendo: Se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e vinde a mim, amanhã a este tempo. E de Israel, os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes das cidades, que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei, e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças num cesto, e lhe mandaram a Jezreel. E o mensageiro veio, ele anunciou dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões, à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que, pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justo, eis que eu conspirei contra o meu senhor, e os matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou, pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe, em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria, e estando no caminho de Bet-Eked dos pastores, Jeú achou seus irmãos, os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar o filho do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, e nenhum deles deixou ficar. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto é o teu coração para comigo, como o meu o é para contigo. E disse Jonadab: então se é dar-me a mão. E deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E, chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Jeú mata os servos de Baal. E ajuntou Jeú a todo o povo, e disse-lhe: Pouco serviu Acabe a Baal Jeú, porém muito servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a Baal, porque aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo o Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou, que não viesse e encontraram na casa de Baal. E encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhe tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal. E disse aos servos de Baal: Examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E, entrando eles, fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: Entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada. E os da guarda e os capitães que lançaram fora entraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal, e as queimaram. Também quebraram as estátuas de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrina até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro, que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú:
porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração. Fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentaram no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até ao nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber Gileade e Bassã. Ora, o mais dos atos de Jeú, tudo quanto e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. 11. Atalia manda matar a família real. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acásias, que seu filho era morto, levantou e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filho do rei Chorão, irmã de Acásias, tomou a Joás, filho de Acásias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e opôs a ele a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. Joás escapa e é ungido rei. E no 7º ano enviou Joiada e tomou os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhe o filho do rei. E deu-lhe ordem, dizendo: Isso é o que haveis de fazer. 1/3 parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do Senhor. E a outra 1/3 parte estará à porta de Zur. E a outra 1/3 parte à porta detrás da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando-a todos. E as 2/3 de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão, e aquele que entrar entre as fileiras o matarão, e vós estareis como o rei, quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo quando ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que entraram no sábado, como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos, que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com a sua arma na mão, desde o lado direito da casa até ao lado esquerdo da casa, do lado do altar, e do lado da casa em redor do rei. Então Joiada fez sair o filho do rei. Ele pôs a coroa, e lhe deu o testemunho. E o fizeram rei, e ungiram, e bateram as palmas, e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou, eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume. E os príncipes e os trombateiros junto ao rei, e todo o povo da terra. Estava alegre e tocavam as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: Traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: Tirai-o para fora das fileiras, e quem a seguir matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. E lançaram a mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e a derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens, totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. E tomou os centuriões, e os capitães, e os da guarda, e todo o povo da terra o conduziram da casa do Senhor, o rei, e foram pelo caminho da porta da guarda à casa do rei. E ele se assentou no trono dos reis.
E todo o povo da terra se alegrou. E a cidade repousou depois que mataram Atalia, a espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. 12. Joás manda reparar o templo. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incensos no alto. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua variação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam, cada um de seus conhecidos, e eles mesmos reparem as fendas da casa, toda a fenda que se achar nela. Gente, voltando aqui, que meu sobrinho começou a subir ali, me chamando, vou continuar a leitura. Ó, eu não sei se eu parei aqui, mas vamos lá. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes, ele disse: por que não reparais as vendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vosso conhecido, mas entregai-os para o reparo das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes, então, em não tomarem mais dinheiro do povo, e em não repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou um cofre e fez um buraco na tampa, e o pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta punham ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu que, vendo eles que já havia muito dinheiro no cofre, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, estavam na mão dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles o distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e para se comprar madeira e pedras de cantaria, para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto era necessário para reparar a casa. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se fazia nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem vasos algum de ouro, ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra, e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens, em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifícios de pecados não se traziam à casa do Senhor, porque era para os sacerdotes. Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois, Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Jeosafá, Chorão e Acasias, seus pais, rei de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e o mandou a Hazael, rei da Síria. Então se desviou de Jerusalém. Ora, os mais dos atos de Joás e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram seus servos de Joás e conspiraram contra ele, ferindo-o na casa de Milo, no caminho que desce para Sila. Porque Josacar, filho de Zimeate, e Josabate, filho de Zomer, seus servos o feriram e morreu, e o sepultaram com os seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Deixa eu ver aqui, gente, quantos minutos. Deixa eu ver aqui se é muito grande. Não, eu vou ler esse último aqui, o 13. Joacás e Jeoás, rei de Israel. Reis de Israel. 13. No ano 23 de Joás, filho de Acásias, rei de Judá, começou a reinar Joacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou-os na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael,
todos aqueles dias. Porém, Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sobre as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como no passado. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com o que fez Israel pecar. Porém, ele andou neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Porque não deixou a Jeoacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens, de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído, e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeoacás, e tudo quanto fez o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e os sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel. Porém andou neles. Ora, os mais dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez, o seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá. Porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. E Joás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Eliseu adoece, e Jeoás vem ter com ele. Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o seu arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre os da do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afec, até os consumir. Disse mais: tomas as flechas e tomas. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-as 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes as deveria ter ferido. Então feririas os sírios, até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirá os sírios. A morte de Eliseu. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu o quê? Enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e compadeceu deles, e tornou-se para eles por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, a Ben-Hadad, seu filho reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar a cidade das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra, 3 vezes. Joás os feriu e recuperou as cidades de Israel. Então, gente, eu vou ler aqui até o final do 13. No próximo vídeo nós iniciamos em 14. Nesses capítulos a gente vê os reis de Israel, os que foram colocados como os reis, que a maioria deles fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor, e como Deus os tirou do poder, né? Tirou do trono, né? Porque assim, a gente vê que muitos o que aconteceu com Israel foi por causa do quê? Do coração duro dos reis, né? Que eles faziam tudo que era contra aos olhos de Deus, e Deus os tirava. A gente vê a morte de Jezebel, né? Que Deus tinha falado pelo profeta Elias, que ela ia cair, que ela ia morrer, e que os cães iam lamber seu sangue. E quando depois que aconteceu, né? Que ela caiu de lá, quando o povo chegou lá, que mandou jogar lá de cima da janela, que ela caiu, que mandaram lá enterrar ela, chegou lá, não tinha sobrou nada. Só tava só as mãos dela, né? Porque é a palavra de Deus, né, gente? Aquele que for bem, ter temor a Deus e andar nos seus caminhos, Deus não vai fazer mal. Mas aqueles que for contra, tiver temor a Deus, andar fora dos caminhos do Senhor, daí tem as suas consequências. Gente, um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.